Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a você, amigo e amiga, que tirou um tempinho para ouvir a palavra de Deus nesse momento. Quem está falando é a Laíde Sander da Silva. Que a paz do Senhor Jesus reine em seu coração e que Deus abençoe grandemente a sua vida e a vida da sua família nesse dia. Hoje nós vamos falar da oportunidade que teve o cego de Jericó. E o Senhor Jesus nos convida a seguir o exemplo desse homem e não perdermos as oportunidades. Mas antes eu peço para você deixar o seu like, para você se inscrever no canal, acionar o sininho, para que o YouTube possa mandar para você a notificação quando um novo vídeo for postado. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais corações, que esse é o nosso objetivo, levar a palavra de Deus aos corações necessitados. Você também pode nos ajudar compartilhando. Compartilhe essa palavra. Envie para quem você ama, envie para quem está necessitado e assim você está nos ajudando. Você também pode deixar descrito no comentário o seu pedido de oração. Nós já temos recebido alguns pedidos de oração, nós estamos orando e nós vamos orar por você também. Então a palavra de hoje se encontra no livro de Marcos, o capítulo 10 e o versículo 46. E saindo Jesus de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus passou nessa terra, durante os 3 anos que Jesus passou nessa terra, ele passou por várias cidades e uma das cidades que ele passou foi Jericó. Só que em Jericó ele passou uma única vez. E esse cego, ele não perdeu a oportunidade, a única oportunidade que ele teve. Quando ele ouviu que era Jesus, ele começou a clamar e pedir que Jesus tivesse misericórdia. Mas além de ele ser cego e além de ele ser mendigo, ele tinha 2 obstáculos na vida dele. Ali se encontrava aqueles 2 obstáculos, né? Uma era a multidão que vinha com Jesus. E você sabe que aonde existe uma multidão de pessoas, existe barulho. E ainda mais essa multidão que vinha com Jesus, que com certeza Jesus já tinha feito milagre, Jesus já tinha feito alguma maravilha. Então o povo vinha alegre, glorificando o nome do Senhor. Então ficava muito difícil esse mendigo fazer alguma coisa, porque Jesus não ia ouvir ele no meio daquela multidão. E o outro impedimento era, diz no versículo 48, que muitos o repreendiam para que ele se calasse. Então ele podia ter olhado para essas 2 dificuldades, ou 3 dificuldades, né? Primeiro ele poderia dizer: bom, eu sou cego, não vou poder ir até Jesus, eu nem sei para que lado que Jesus está indo, só escuto o barulho. E aí tem mais esses aqui, né? Essa meia dúzia aqui que tá mandando eu ficar quieto, e eu acho que eles têm razão. Então eu vou ficar quieto. O que será que nós faríamos no lugar desse mendigo? Será que nós faríamos o que ele fez? Ou será que nós ficaríamos no nosso comodismo, olhando para as dificuldades, olhando para os impedimentos e continuaríamos cegos? Mas esse homem aqui, ele aproveitou a única oportunidade, porque Jesus nunca mais passou por Jericó. E se ele não tivesse clamado naquele dia, ele tinha continuado cego. Então o Senhor Jesus, ele nos convida a clamar nesse dia. Ele está dizendo para nós: olha, não importa a multidão, não importa essa meia dúzia que estão te repreendendo, não importa essa meia dúzia que estão aí dizendo para você ficar quieto. Não, clame, clame porque eu vou te ouvir. Clame porque eu vou conhecer a tua voz, eu vou discernir a tua voz de socorro no meio daquela multidão que provavelmente estava louvando o Senhor. O Senhor Jesus, ele é poder. O Senhor Jesus, ele sabe todas as coisas. Então ele sabe diferenciar a voz do clamor, a voz da alegria, ainda que tudo isso esteja junto. O nosso Deus, ele é muito poderoso e ele sabe todas as coisas. E diz no versículo 49, diz assim: e Jesus parando. Olha só, o clamor daquele cego fez com que Jesus parou. E nós,
Já fizemos Jesus parar alguma vez? O nosso clamor vai fazer Jesus parar? Nós vamos insistir? Nós vamos dizer, não, Jesus tem misericórdia de mim? Quem que aqui não clamou por socorro? Eu já clamei a palavra literalmente socorro. Jesus me socorre. E foi o que esse cego fez. Então Jesus parou. Por que Jesus parou? Porque Jesus ouviu um pedido de socorro no meio da multidão. E Jesus disse, chamem o cego. E disseram-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. Olha que coisa maravilhosa. Já pensou se esse cego não clama? Já pensou se esse cego olha para a dificuldade? Muitas das vezes eu e você olhamos para a dificuldade e deixamos de fazer aquilo que é necessário fazer. Mas o Senhor Jesus, Ele está parado. Ele está parado, observando, escutando o teu clamor. E Ele está dizendo, levanta-te e tem bom ânimo. Tem bom ânimo, eu te ouvi. E no versículo 50, diz assim, ó. Quando mandaram chamar o cego, né, eles, e lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Na época de Jesus, os mendigos, eles tinham que ter uma autorização. Você olha só a situação da pessoa. Porque além da pessoa ser cego, além da pessoa se sentir inútil, para mendigar, ela tinha que ter uma autorização do governo. E o governo, na época, era o governo romano, que dominava sobre Israel. O governo romano então dava essa autorização, e a autorização era uma capa. E com essa capa ele podia então mendigar. Só que quando eles disseram para ele, tem bom ânimo, porque Jesus te chama, ele disse, pronto, agora eu não preciso mais da capa. Eu não preciso mais dessa autorização, porque agora Jesus vai me curar e eu vou poder trabalhar e eu vou poder seguir a minha vida feliz e alegre. Então ele lançou de sobre si a capa. Por quê? Porque a capa agora para ele não era mais necessário. E muitas das vezes nós precisamos lançar também a nossa capa. Nós precisamos lançar essa capa da incapacidade. Muitas vezes nós temos uma capa da incapacidade. Ah, eu sou incapaz. Ah, eu não posso fazer aquilo. Ah, mas eu sou velho. Ah, mas eu não sei ler. Ah, mas eu não tenho estudo. Nós temos uma capa da incapacidade, que era a capa também da cegueira. E nós precisamos largar a capa da cegueira. Nós precisamos largar a capa da incapacidade. E Jesus disse assim, o que queres que eu te faça? Nós vimos aqui no versículo 52. E daí ele diz assim, mestre, que eu veja. E disse Jesus, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Olha que coisa maravilhosa. Nós vimos aqui que Jesus, ele não fez nenhuma oração. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 1, Deus diz assim, haja luz e houve luz. Então a luz se formou pelo poder da palavra de Deus. E Jesus aqui fez a mesma coisa. Ele disse assim, vai, a tua fé te salvou, e logo viu. Então pelo poder da palavra de Jesus, Jesus não tocou nele, Jesus não orou por ele, só pelo poder da palavra, aquele cego viu. Por quê? Porque ele creu também em Jesus. Tem que ter a fé também do cego. E que nós possamos ter a mesma fé desse cego. E possamos ter a mesma atitude deste cego. E o importante aqui, que eu acho assim muito interessante, que esse cego aqui, Jesus disse para ele, vai. Mas ele não foi. Diz que ele seguia Jesus pelo caminho. Ele não se importou se com a família dele, de chegar em casa para avisar, porque ele tinha família. Ele tinha família porque aqui em cima no primeiro versículo diz que Bartimeu, cego, filho de Timeu. Então ele tinha um pai, ele tinha uma família. Quando registra o nome do pai, é para ter importância da família.
como que Jesus dá importância para a família, como que Deus dá importância para a raiz da família. Então, o Bartimeu, que era filho de Timeu, ele era cego. Então, ele tinha uma família, mas ele não foi correndo para casa contar para a família que ele tinha visto. Ele quis seguir Jesus pelo caminho. Lá em João, capítulo 14, o versículo 16, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus, ele é a passagem para ir até o Pai. Jesus, ele é a passagem para ter salvação. E Jesus, ele é a passagem para ter vida eterna. E esse cego, ele soube aproveitar todas as oportunidades que ele teve. Ele teve a oportunidade de reconhecer que Jesus vinha vindo. Ele teve a oportunidade de clamar. Ele teve a oportunidade de largar a capa. E ele teve a oportunidade de seguir Jesus pelo caminho. Às vezes nós queremos que Jesus faça por nós, faça por nós, faça por nós. Mas nós não queremos fazer nada por Jesus. Mas o Senhor, ele nos convida. E se você quiser, você pode ler lá no livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao versículo 52. É uma passagem bem pequena, mas ela está toda resumida ali, para você seguir o exemplo desse cego. Ele era cego, mas ele não era surdo. Então ele ouviu quando Jesus vinha vindo. Ele disse: opa, tá vendo Jesus aí? E ele se pôs a clamar. Então ele ouviu Jesus, ele clamou por Jesus, ele largou a capa e ele seguiu Jesus. E essas 4 coisas que Jesus quer que você e eu façamos nesse dia. Que nós ouvimos Jesus passar, que nós clamamos por Jesus, que nós largamos a capa e que nós seguimos a Jesus. E o Senhor está te convidando. Vem e segue-me. Essa é a palavra que eu tenho para você nesse dia. E eu quero orar por você. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade, Senhor, que tu me concedeste de mais uma vez, Senhor, estar falando da tua palavra. E nós, Senhor, estamos lendo, Senhor, essa história maravilhosa desse cego que aproveitou todas as oportunidades, Senhor, que ele teve na vida, Pai. Talvez a única oportunidade que ele teve, Senhor, de te ver passar. Ele reconheceu quando tu passou, ele começou a clamar, ele largou a capa e ele te seguiu pelo caminho. E o teu convite nesse dia é o mesmo, que nós reconhecemos que Jesus está passando, que nós se botamos a clamar por misericórdia e que nós largamos a capa da incredulidade e a capa, Senhor, da fraqueza, Senhor, a capa da cegueira, e que nós possamos te seguir pelo caminho. Pai, abençoa essa vida, Senhor, que está nos ouvindo nesse dia, e que a tua palavra possa falar poderosamente, e que ela possa mudar de direção e mudar de atitude como esse cego mudou, Senhor. Pai, eu quero, Senhor, colocar essas pessoas que já têm pedido oração, Pai. Eu quero apresentar elas diante de ti, que tu possa abençoar grandemente, que tu possa dar saúde, dar vida e dar proteção. É o que eu te peço, agradecido em nome de Jesus. Amém.